Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Nesse dia, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 24 do livro Fundamentos do Lar Cristão. Nós lemos assim: Deus deu aos homens olhos para que vejam as maravilhas da sua lei. Deu-lhes ouvidos para que ouçam sua mensagem apresentada de viva voz pelo pregador. Deu aos homens o talento da fala para que apresentem a Cristo como Salvador, perdoador do pecado. Com o coração, os homens creem para a justiça, e com a boca fazem confissão para a salvação. Todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da mente. Você deve tornar-se fiel sentinela de seus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiser dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos manchem a sua vida. Só o poder da graça pode realizar essa obra tão importante. Você é fraca nesse sentido. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões, ou se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Meus irmãos, Deus os convida como seguidores seus a que andem na luz. Importa que estejam vigilantes. Há pecado entre nós, e não é considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos se acham entorpecidos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado. Precisamos avançar para mais perto do céu. A obra de Satanás é levar as pessoas a ignorarem a Deus, para assim ocupar a mente e mantê-la absorta, de modo que Deus não esteja em seus pensamentos. A educação que elas têm recebido tem sido de caráter tal que confunde a mente e obscurece a verdadeira luz. Satanás não deseja que o povo tenha conhecimento de Deus e se rejubilará se puder pôr em operação jogos e representações teatrais que confundam os sentidos dos jovens, de modo que os seres humanos pereçam nas trevas enquanto a luz brilha em torno deles. Devemos apresentar diante do povo o fato de que Deus tomou providências para que não fôssemos tentados acima de nossa capacidade de resistir. E ainda com cada tentação, vem também um meio de escape. Se vivemos inteiramente para Deus, não permitiremos que a mente se demore em imaginações egoístas. Se houver um meio qualquer pelo qual Satanás possa alcançar acesso à mente, ele semeará o seu joio e o fará crescer até que redunde em farta colheita. Em caso algum, pode Satanás obter domínio sobre os pensamentos, palavras e ações, a menos que voluntariamente lhe abramos a porta e o convidemos a entrar. Ele entrará então, lançando fora a boa semente semeada no coração e tornando de nenhum efeito a verdade. Todos quantos proferem o nome de Cristo necessitam vigiar e orar, e guardar a entrada da alma, pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem. É perigoso deter-nos a considerar as vantagens que poderemos colher ao cedermos às sugestões de Satanás. O pecado resulta em desonra e ruína para toda pessoa que com ele condescende. Sua natureza, porém, é de molde a cegar e iludir.
e nos enganará com lisonjeiras perspectivas. Caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não teremos garantia de proteção contra o seu poder. Cumpre-nos, no que de nós depender, cerrar toda a entrada pela qual ele possa encontrar acesso à mente. Quem pode prever, no momento da tentação, as terríveis consequências que resultarão de um passo errado ou apressado? Nossa única segurança é abrigarmos-nos na graça de Deus cada momento, não confiando em nossa visão espiritual, para que não chamemos ao mal bem e ao bem mal. Sem hesitação ou discussão, precisamos cerrar e proteger do mal os acessos do coração. Todo cristão precisa manter-se em guarda continuamente, vigiando cada entrada da mente por onde Satanás possa ganhar acesso. Ele precisa orar, pedindo auxílio divino, e ao mesmo tempo resistir resolutamente a cada inclinação para o pecado. Mediante coragem, fé, perseverante esforço, ele pode vencer. Mas lembre-se de que para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele e ele em Cristo. O apóstolo Pedro procurou ensinar aos crentes quão importante é guardar a mente, divagar por temas proibidos, ou de gastar a sua energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Devem-se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos, e a mente vagará em trevas. Devemos fazer todo o possível para nos colocarmos e a nossos filhos em posição onde não vejamos a iniquidade que é praticada no mundo. Devemos guardar cuidadosamente a nossa habilidade de ver e ouvir, para que essas coisas más não entrem em nossa mente. Quando os jornais chegam em casa, quase desejo escondê-los, para que as coisas ridículas e sensacionalistas não sejam vistas. Parece que o inimigo é responsável por muitas coisas que aparecem nos jornais. Todo o mal que pode ser encontrado é descoberto e desnudado perante o mundo. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus devem tornar-se nécios no pecaminoso conhecimento deste século, para serem sábios. Devem fechar os olhos para não ver nem aprender o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e de ação. E devem guardar a língua para que não profira palavras corruptas e o engano se encontre em sua boca. Não procuremos saber quão perto conseguiremos andar à beira do precipício sem cair. Evitemos a primeira aproximação ao perigo. Não se pode brincar com os interesses espirituais. Nosso capital é nosso caráter. Devemos acariciá-lo como faríamos como um tesouro valioso. A pureza moral, o respeito próprio, o forte poder de resistência têm de ser incentivados firme e constantemente. Não deve haver um único afastamento da discrição. Um ato de familiaridade, um deslize, podem pôr em perigo salvação, abrindo a porta da tentação e, assim, enfraquecer o poder da resistência. Satanás tem trabalhado continuamente para obscurecer as glórias do mundo futuro e atrair toda a atenção para as coisas desta vida. Ele tem procurado arranjar as coisas de tal maneira que nosso pensamento, nossas ansiedades e nosso trabalho sejam inteiramente empregados em coisas temporais, para que não vejamos nem reconheçamos o valor das realidades eternas. O mundo e seus cuidados têm ocupado um lugar importante, enquanto Jesus e as coisas celestiais têm tido muito pequena parte
em nossos pensamentos e afeições. Devemos desempenhar conscienciosamente todos os deveres de cada dia, mas é também essencial que cultivemos, acima de tudo, santa afeição por nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter sempre em mente que estão em operação seres invisíveis, tanto do mal como do bem, procurando ganhar o controle da mente. Agem com invisível e eficaz poder. Anjos bons são espíritos ministradores a exercer celestial influência sobre o coração e a mente, ao passo que o grande adversário, o diabo e os seus anjos, estão continuamente trabalhando para efetuar a nossa destruição. Conquanto devamos estar ativamente atentos quanto à nossa exposição aos assaltos dos inimigos visíveis e invisíveis, devemos estar certos de que não poderão fazer-nos mal sem haverem antes ganho o nosso consentimento. A leitura de hoje é uma forte advertência para todos nós. Se nós amamos ao nosso Deus, se almejamos a vida eterna, se sonhamos com o céu, se estamos buscando a salvação através de Cristo Jesus, então há uma obra imprescindível que todos nós devemos estar exercendo. E esta obra é guardar a nossa mente. A nossa mente é a sede do nosso ser, é a fonte de todos os nossos sentimentos, pensamentos, emoções e decisões. É a porta de entrada para a alma. Nós não podemos deixar que nada que contamine o nosso ser entre em nossa mente e faça aí morada. Deus é poderoso. Ele envia os seus anjos para nos ajudar. O seu Espírito está constantemente trabalhando conosco. No entanto, Deus não pode, contra a nossa vontade, impedir as nossas escolhas e decisões. Deus preserva, acima de tudo, o nosso livre-arbítrio. Os nossos sentidos são as portas de acesso à nossa mente. E devemos tomar bastante cuidado, porque nada daquilo que acessa os nossos sentidos e, através deles, tem algum acesso ao nosso coração, deixa de ter influência sobre nós, de maneira positiva ou negativa. Tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que passa pelas nossas sensações, exerce influência sobre a nossa vida e, consequentemente, sobre o nosso destino eterno. Deus nos deu liberdade de escolha. É verdade que Satanás tem trabalhado para roubar essa liberdade de escolha de nós, mas ainda nós temos a opção de decidir o que colocamos diante do nosso coração. E é por isso que devemos tomar todo o cuidado possível com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que experimentamos, com aquilo que vivenciamos no nosso dia a dia. Hoje, um excesso de luzes, de cores, de sons, de estímulos pululam o nosso redor e lutam para ganhar, para atingir, para roubar a nossa atenção, buscando encontrar prioridade em nós e agir dentro do nosso coração. A TV e, mais atualmente, a internet busca colocar diante dos nossos olhos tudo o que é possível, de ruim e de bom. E cabe a nós filtrar, decidir, escolher, selecionar o que nós queremos ouvir. Quando nós paramos os nossos olhos para ver cenas de violência, cenas de sensualidade, cenas de pecaminosidade, não se iluda pensando que isso não tem nenhuma influência sobre o coração. Você pode olhar, ainda que rapidamente, essas coisas, achando que depois vai esquecê-las, mas elas ficaram gravadas nos sentidos e, consciente ou inconscientemente, vão agir, exercendo influência positiva ou negativa. Por isso,
devemos ser muito seletivos com aquilo que assistimos, com os programas que colocamos diante de nós, mesmo com as notícias que ouvimos, que assimilamos, que paramos para dar atenção. Cuidado, especialmente os telejornais sensacionalistas, aqueles que, se você espremer, vai escorrer sangue, não fazem bem ao coração, não fazem bem à alma, não fazem bem à vida eterna, não fazem bem à nossa sensibilidade espiritual. Alguém talvez dirá, mas nós precisamos estar informados. É verdade até certo ponto. Precisamos estar informados do tempo em que estamos vivendo. Mas isso não significa pararmos para dar atenção a toda sorte de crimes, de desumanidade, de maldade, de ação do diabo e do mal na vida e através da ação das pessoas. A maior parte das notícias que estão no noticiário não trazem nenhum benefício para nós como seres humanos. Muito pelo contrário. Essas notícias, na melhor das hipóteses, deprimem a alma, porque roubam de nós qualquer expectativa ou qualquer esperança na vida aqui nessa terra. Essas notícias só nos mostram que no que depende do ser humano, esse mundo vai de mal a pior. Não temos como esperar daqui nenhuma coisa que nos prometa um futuro melhor. Não nos aprimora o caráter, não nos torna com mais desejo de orar, de ler a Bíblia, de buscar a Deus. Os filmes, as comédias, os dramas apresentados pela TV, pelo cinema, pela internet, levam os sentidos para um sentimento que não é natural e para a mente que vai estar pairando naquilo que não conduz para perto de Deus e vai desviar os interesses das coisas que nos aproximariam do céu e da vontade do Senhor. Portanto, devemos ser muito cuidadosos. Toda letra de música exerce influência no coração. Se você ouve uma música triste, o seu coração vai tornar-se triste. Se você ouve uma música voltada para a carne, essas emoções vão se aflorar dentro do seu coração. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você coloca diante de você, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você prioriza, vai exercer alguma força, em algum sentido, em alguma direção, quanto à sua vida espiritual. Portanto, o conselho de Deus para nós hoje é guarde a sua mente. Mas, Senhor, como é que eu posso guardar a minha mente? Feche as portas de entrada e não permita que o mal penetre dentro do coração. Não veja nada que te sugira afastar-se de Jesus, dar espaço para o mal, questionar as vantagens de pecar. Não ouça nada que te sugira o pecado. Não coloque diante de você nada que te afaste de Jesus. Antes, que todas as tuas palavras, todos os sons que você ouça, tudo aquilo que seus olhos contemplem, te torne mais parecido e com mais desejo de buscar a Jesus Cristo e de preparar-se para a vida eterna. Guarde as vias de acesso ao seu coração. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.